Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Cristo esteja conosco e mais uma jornada de esclarecimento que essa bendita doutrina nos proporciona. E o tema que nós trouxemos para a reflexão desta noite é referente à lei do progresso, que se encontra lá no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. A lei do progresso e o nosso papel, como nós devemos agir e interagir. De início, vamos fazer uma pequena analogia. Vamos imaginar que o irmãozinho nosso esteja passando por dificuldades financeiras. Porém, em seu apartamento, em sua residência, lá se encontre um grande cofre. E este cofre encontra-se cheio de tesouros, de moedas, o suficiente para terminar com as suas aflições, com as suas angústias, o suficiente para que ele possa levar uma vida muito tranquila. Porém, tem um pequeno detalhe: esse cofre está fechado e o nosso irmãozinho não lembra do segredo para poder abrir esse cofre. Então, em suas preces, ele roga a Deus para que o auxilie. E assim é feito. Esse irmãozinho recebe um grande manual de como descobrir as senhas e como abrir o cofre. Porém, quantos de nós gosta de ler o manual? Normalmente, quando nós pegamos o manual, a gente lê o básico, para resolver, para dar início, né? Dificilmente, eu pelo menos não conheço alguém que goste de ler manual e que leia o manual do começo ao fim. E com esse irmãozinho é a mesma forma, ele começa a ler, e vai já perde a paciência. Então ele lembra que um chaveiro poderia vir a auxiliá-lo. E ele liga para um chaveiro e ele vai, tenta abrir e não tem êxito. Então ele liga para um segundo, e depois um terceiro, e nenhum desses consegue abrir o cofre para ele. Agora vamos trazer essa história para o nosso dia a dia. Vamos ver quem de nós não está passando, ou passou, ou ainda passará pelas aflições que o nosso planeta, que é de provas e expiações, que está em transformação, gera em todos nós. Sejam essas aflições de cunho material, dificuldades financeiras, de apertos, seja referente a relacionamentos, ou ainda questões de saúde, questões de doenças. As aflições sempre estão nos acompanhando. E qual é o nosso manual? Qual é o manual para que a gente possa encontrar a paz, o equilíbrio, para que a gente tenha força para superar essas dificuldades? Qual o manual para que a gente possa abrir o nosso cofre? Nós encontramos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na introdução vai dizer que é o guia infalível para a felicidade vindoura. Porque nós todos estamos aqui no planeta Terra, nessa grande escola, para sermos felizes, para evoluirmos. A pergunta 132 do Livro dos Espíritos: com que objetivos nós reencarnamos? Para evoluir. Para uns é provas e outra é expiação. Através das provas e expiações que nós vamos evoluir, vamos avançar, vamos rumo ao progresso. Então é o Evangelho. Mas quanto tempo nós dedicamos a estudá-lo? E não só estudá-lo, a colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec questiona, na pergunta 196, botando: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de depurador por onde tem que passar todos os seres
do mundo espírita para alcançar a perfeição? Será que todos nós temos que passar por aqui? Que responde os espíritos? Sim, é exatamente isso. Eles melhoram nessas provas, quer dizer, nós melhoramos nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas reencarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade que tendem. Como nós já falamos, a finalidade é a evolução, o objetivo é a perfeição, atingir a perfeição relativa, que perfeito somente é Deus, Então, nós nascemos para evoluir, para chegar a essa perfeição. E o bom é que a doutrina nos diz que todos nós chegaremos a essa perfeição. Todos nós chegaremos. E isso vai depender do esforço, como aqui diz, conforme os esforços que nós empreguemos. Então, se eu estou em busca da felicidade, se eu estou em busca de algo melhor, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ser um aluno aplicado, já que o planeta Terra é uma grande escola. E a escola tem alunos que vão para comer a merenda, pelo menos na minha época era assim, ou os alunos aplicados. Na pergunta 779, a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Resposta: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Como nós falamos antes, nós estamos numa grande escola. E na escola, como é que funciona uma grande escola? Tem alguns alunos que estão iniciando a alfabetização, alguns já estão alfabetizados e outros já estão saindo dessa escola, indo para universidades, faculdades e outras escolas maiores. E nós estamos nesse planeta assim. Alguns já compreenderam, já estão trabalhando na caridade, na divulgação do bem, alguns já estão com a sua fé, com a sua moral mais fortalecida, outros ainda estão adentrando e não chegaram a tanto ainda. Mas por isso nós precisamos do convívio social, por isso nós precisamos trabalhar com as diferenças. Estamos todos no mesmo barco, mas com conhecimentos diferentes. Ainda hoje, como tem pessoas de sangue frio que conseguem tirar a vida de um irmão seu, picoteando, fazendo várias coisas horríveis, nós vamos ver na outra ponta pessoas que se sensibilizam com um animal que nem conhece, um cão perdido na rua, que pegam esses animaizinhos, levam para os seus lares, dão banho, investem um dinheiro ali para ajudar na saúde, até procurar um lar para esse animalzinho. E na outra parte nós temos pessoas ainda tão violentas, tão brutas, que nem pensam nisso, pelo contrário, tiram com uma facilidade e provocam o desencarne dos seus irmãos. Mas nós estamos no mesmo barco e nós temos que saber viver com isso. E nós temos que ver de que forma nós podemos interagir auxiliando aqueles que estão na retaguarda. Porque da mesma forma, aqueles que estão à nossa frente também estão nos proporcionando o crescimento, estão nos dando a mão para nos auxiliar. Na pergunta 781, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Os espíritos respondem, não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Então, meus irmãos, nesse momento onde os benfeitores espirituais nos dizem que nós estamos mudando de provas e expiações a nossa condição para um mundo de regeneração, ainda assim há irmãos encarnados, outros desencarnados, que não querem essa evolução, porque para eles está bom assim.
E isso acaba atrapalhando. Mas por isso eles não vão impedir a evolução, não vão impedir o progresso, a transformação para um mundo melhor. Eles não vão impedir, porém eles podem atrapalhar. Na pergunta 783, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Olha a resposta. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita, de tempos a tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Me chamou muito a atenção essa resposta, pelo momento pelo qual nós estamos passando. Essa grande pandemia que atingiu todo o nosso planeta, que faz nós rever valores, pensamentos, a valorizar coisas simples, como reuniões, confraternizações, como o abraço. Não é verdade? É através dessa pandemia. E nós vamos ver que essa pandemia já veio na história, várias outras. Por exemplo, a peste bubônica, que foi a causadora da peste negra, que aconteceu na Europa no século XIV, que desencarnou, pelas estimativas, entre 75 a 200 milhões de pessoas. Imagine, 75 a 200 milhões em pleno século XIV. Era muito desencarno. Depois nós tivemos a varíola, que atormentou a humanidade há 3.000 anos. Durante 3.000 anos a varíola, que foi erradicada em 1980, desde a época do Egito, dos faraós, já atormentava. Tivemos também a cólera, onde a sua primeira epidemia foi em 1817 e teve centenas de milhares de desencarnes. A gripe espanhola, em 1918, acredita-se que houve entre 40 a 50 milhões de desencarnes em 1918 através da gripe espanhola. Claro que Deus não produz essas doenças. Deus não é o causador é o homem, que acaba se propagando, se difundindo, gerando em todos os continentes, mas que para nós também aprendermos com essas pandemias. A pergunta 791. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Resposta. Quando o homem estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, quanto o homem estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Quando a nossa moral estiver tão desenvolvida quanto a nossa inteligência, E eles ainda dizem, o fruto não pode surgir antes da flor. Quer dizer, nos últimos anos teve um grande avanço a nossa inteligência. A ciência avançou muito, a tecnologia, graças aos esforços, ao empenho, evoluiu muito nos últimos anos. E como ficou a nossa moral? Será que a moral acompanhou? Então, esses males vão sair a partir do momento quando nós conseguimos desenvolver a nossa parte moral. É por isso que nós estamos nessa escola. Não podemos nos instruir só na parte científica e a moral ficar para trás. Os males continuarão acontecendo, provocados por nós mesmos. A pergunta 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Eles respondem, Porque os homens ainda não estão aptos e nem dispostos a alcançá-lo. Por que nós não fizemos bem? Que nós não estamos aptos? Será que a gente não sabe como fazer o bem? Ou muitas vezes não queremos fazer, Em Mateus 9,37, ele fala assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pensamento de Emmanuel faz o pensamento espírita. Se te propõe a colaborar
no apostolado libertador do Espiritismo, auxilia o pensamento a transitar, dando-lhe passagem através de ti. Que nós devemos, não adianta nós só orar a Deus, pedir a Deus, mas nós interagir com Deus. Porque acreditamos que a nossa missão no planeta é evoluir e colocar em prática os ensinamentos que nós formos adquirindo. Todas as bênçãos que o Criador já nos dá, nós colocarmos em prática. Não adianta só pedir Deus, faça paz, faça paz. Nós temos que ser a paz. Então nós temos que transitar o nosso pensamento, agir conosco, fazer passagem através de nós. O Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, olha o que nos chama a atenção, Emmanuel. Entretanto, a percentagem de criaturas disposta ao trabalho é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para o alimento próprio. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e os perigos e as perigosas surpresas que o esforço de recolher reclama do trabalhador devotado e fiel. Meus irmãos, todos nós almejamos um mundo melhor, um mundo mais justo, mais equilibrado, um mundo mais feliz. Mas nós queremos contribuir para isso? Nós queremos que os outros sejam honestos, mas nós somos honestos? Somos honestos com nós, com nossos familiares, com a nossa sociedade? Normalmente a gente almeja que os outros façam, mas nós temos que fazer. Isso Emmanuel nos chama a atenção, para que nós colocamos em prática, começar conosco, nós que desejamos tanto. E isso é o nosso papel nessa grande transformação. E vamos falar um pouquinho agora sobre a responsabilidade que nós temos dentro dos nossos lares, a responsabilidade com a família. A pergunta 208: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta: ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos filhos pela educação. Constitui-lhe isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, meus irmãos, a sociedade, a gente sabe que começa dentro dos nossos lares. É de lá, é daquelas crianças que foram confiadas a nós, que vão sair o cidadão amanhã, que vão sair o político amanhã, que vão sair a professora, ou outra profissão que seja, o médico. Vai sair da onde? Dos nossos lares. E nos cabe aí o ensinamento. Não é fácil. Ser pais responsáveis não é fácil, mas é preciso. Se nós queremos um mundo melhor, tem que começar dentro dos nossos lares. Então, desde da nossa cultura, músicas, que tipo de músicas que nós estamos adentrando nos nossos lares? Que tipo de música está tornando hábito para os nossos filhos? Porque os filhos, no início, eles vão acompanhando os pais. Então tem que ter cuidado. Se eu vou botar alguma música deprimente, alguma música violenta, alguma música de baixo escalão, isso vai para eles, vai soar natural e eles vão dar continuidade a esse hábito. Através dos exemplos morais. Não adianta dizer faça isso e eu faço aquilo, porque para as crianças não vão entender. Então, se nós queremos a sociedade saudável, tem que ser saudável o nosso relacionamento com eles. Toca um telefone, pai, fulano está te chamando, diga que eu não estou. Quer dizer, começa a mentir, está dizendo para o filho que é algo natural mentir. Então, é aí no início, valores, investir em educação, em cursos, em boas companhias, a importância das crianças terem uma religiosidade, ter uma religião, frequentar algum templo.
a importância de ter esses valores morais, a importância de terem um hábito da prece. Porque nós, como pais, nós desejamos a felicidade dos nossos filhos. Só que nós temos que investir o nosso tempo aí. Nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que melhorar para ser bons pais. E para que possamos auxiliá-los, instruí-los, sermos exemplos. Aí sim sairá uma criança fortalecida, um grande cidadão, que vai fazer a diferença lá na frente. Porque se não ensinar no início, depois pode vir só complicações. E quem são as companhias dos nossos filhos? Hoje nós estamos competindo com as redes sociais, com esses entretenimentos. São difíceis. Então, quanto mais tarde os nossos filhos, crianças tiverem acesso a essas redes sociais, mais fácil será para educá-los. Tem um filme, que é um documentário que se chama O Dilema das Redes, que está no Netflix. Isso aí é essencial que todo pai, toda mãe, todo educador, todo aquele que almeja uma educação melhor, assista, reflita, leve os jovens junto. Por que será que esses grandes cientistas da informática, eles não permitem que os seus filhos usem as redes sociais? Por que será que os colégios que eles frequentam, lá no Vale do Silício, que as crianças frequentam, dos itens que eles mesmos criaram, não pode ter lá? É para nós pensarmos. É a nossa responsabilidade. É muito mais fácil nós chegarmos em casa, nos sentarmos à frente da televisão, assistir um futebol, uma série, uma novela, e dar o celular para uma criança não incomodar. Entre aspas. É muito mais fácil para nós. Nesse primeiro momento pode parecer, mas o resultado vai ser desastroso. Então que a gente possa realmente, ao chegar em casa, mostrar esses valores dos sentimentos, do abraço, da palavra, do beijo, do contato, de ouvir, para que essas crianças se sintam respeitadas, para que depois nós nos sentimos ingratos, ou desrespeitados em relação a eles. Então nós temos que plantar isso. E não deixar para que as redes sociais, as outras companhias tais, os meios de comunicações em gerais, façam o que cabe a nós fazer. Na pergunta 209, por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhe animar o filho? Que os espíritos respondem, não é raro que um mau espírito peça que lhe seja dados bons pais, na esperança que seus conselhos o encaminhem por melhor senda. Muitas vezes Deus lhes concede o que deseja. Na pergunta 210, por seus pensamentos e preces, pode os pais atrair para o corpo a informação do filho um bom espírito, de preferência um inferior? Não, mas pode melhorar o espírito do filho, que lhes nasceu e está confiado. Esse o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Meus irmãos, a gente sabe que antes mesmo do nascimento de um filho, aquele espírito ele já é aproximado da família. Então, quando há fecundação, esse espírito já começa a se formar ali dentro do corpo da mãe. Mas esse espírito já estava destinado, já estava aproximado. Então, o que vem nos esclarecer a importância de que nós tenhamos o hábito da prece, de receber bem esse filho, que estaremos auxiliando, mesmo que ele venha com alguma tendência, porque nós sabemos que não somos perfeitos, longe disso. E essas crianças que estão nascendo, que nascem, não são crianças que nunca existiram, elas já vêm de outras encarnações. Então elas já vêm com hábitos, com costumes, com qualidades, com defeitos, virtudes, tudo já vão trazendo essa bagagem.
E se nasceu no nosso lar, não é que a cegonha deixou cair errado ali, é porque era para vir para nós. E através dos nossos hábitos da prece, da religiosidade, do carinho, do amor destinado ali, vai haver essa transformação. Se esse espírito tinha algumas dificuldades morais ou alguma desavenças, que é muito comum ter com o pai, ou com a mãe, ou com outra pessoa, que já nasce naquela família para se reconciliar, através do amor vai haver essa transformação. Então, a prece não vai evitar que venha um espírito mais difícil, mas através da prece vai transformando ele. Porque nós, hoje, como acontece as reencarnações, nós vemos crianças que trazem consigo, ou na idade, ou quando já chegam na adolescência, elas trazem alguma certa diferença, algum sentimento contra a mãe ou contra o pai, e elas não sabem explicar o porquê. E muitas vezes vai um psicólogo, vai analisar, vai pesquisar, ele vai descobrir que essa criança, quando estava lá no ventre, quando estava nascendo, ou quando pequena, ela foi tratada de determinada forma que fez com que ela desenvolvesse esse sentimento. Então, meus irmãos, a importância, de já receber, desde o momento da fecundação, já receber com amor esse irmãozinho que foi confiado. Confiar em Deus. Se ele está nascendo no nosso lar, é porque Deus nos dá condições. E se está nascendo no nosso lar, é porque nós temos algum comprometimento com ele. E por isso, meus caríssimos irmãos, nós possamos refletir sobre qual o nosso papel. A quem mais tem, mais será pedido. Nessa grande escola da vida, se nós já desenvolvemos determinadas qualidades, se nós já despertamos para Deus, para os seus valores, de que maneira nós podemos interagir na nossa sociedade, levando a paz e a harmonia. Através das preces, envolvendo nossos familiares, envolvendo a nossa sociedade, afastando hábitos ruins como a maledicência, como a inveja, a intriga, que nós possamos realmente adentrar no Evangelho de Jesus para aprender com Ele, e não para corrigir os outros, mas para corrigir a nós. Porque nós mal conseguimos nos modificar, imagina querer modificar o outro. E cada um vai responder por si. Então, não adianta o outro melhorar se eu não melhoro, eu vou responder por mim. Então eu tenho que investir em estudo, aplicar, ter bons hábitos salutares, elevar nosso pensamento, sempre rogando. Deus está sempre no amparo. Jesus Cristo, o governador do planeta Terra, que está nos auxiliando nessa grande transformação do planeta. E que nós possamos, então, a todo momento, quando a aflição nos atingir, nos lembrar que nós temos um manual. Lembrar das palavras do nosso irmão Paulo de Tarso, dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos junto a Deus. Que nós possamos confiar em Deus, fortalecer a nossa fé e nada temeremos. E que nós também possamos nos colocar na condição de servo de Deus, para poder interagir junto aos outros. Lembrando-nos que nós vivemos numa sociedade e sempre tem alguém na nossa frente estendendo a mão. E nós também devemos estender a mão para aquele que está mais atrás. Não desejando mal, mas levando, se não pudermos levar uma palavra, que possamos levar uma prece para aquele irmão. Para assim nos auxiliar na transformação desse paraíso que nós vivemos, chamado planeta Terra. Que vai se transformar ao passo que nós nos transformarmos para melhor. Que muita paz e muito amor permaneça conosco. Que assim seja.